A paz de Cristo sobre a sua vida, meu irmão. Hoje nós vamos tratar de João capítulo 5, sobre a passagem do paralítico no tanque de Betesda. Nós vamos falar de 10 lições que esse texto tem a nos passar. Medite na mensagem, leia na Bíblia, está em João capítulo 5 e vem aqui e confira as 10 lições que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Primeira lição: a casa de misericórdia se transformou em casa da disputa. Betel quer dizer casa de misericórdia. A casa da misericórdia hoje é a igreja local. Infelizmente, em alguns lugares, a competição acirrada para ocupar o primeiro lugar, não é verdade? Uma verdadeira competição para ver quem prega mais, para ver quem canta mais, para ver quem se veste melhor, quando na verdade a comunidade cristã bíblica é aquela que a misericórdia do Senhor está presente. Os irmãos usam os olhos da graça para olhar um para o outro. A paz reina no ambiente, atraindo ainda mais a cooperação de Deus. Segunda lição: Jesus sempre pensou em suas ovelhas. Não foi à toa, não foi em vão que Jesus escolheu dentre as 12 principais portas de Jerusalém a porta das ovelhas. Isso aponta para a importância que Jesus veio dar às suas ovelhas. Em João capítulo 10, Jesus ele é apresentado como o bom pastor das ovelhas. Ninguém quer mais o nosso bem, entenda isso, do que a pessoa de Jesus. Sempre estivemos nos planos de Jesus. Tudo que Jesus fez foi pensando nas suas ovelhas. Terceira lição: o marketing, a figura principal não é o anjo ou o tanque, a figura principal é Jesus. Mas infelizmente em alguns lugares a presença de Jesus parece que não é suficiente, tem que haver sempre um mecanismo para o culto ficar bom. A glória não pertence ao cantor, a glória não pertence ao anjo, não pertence ao pastor. Estamos aqui para anunciar que Jesus e a sua presença é suficiente. Quarta lição: os enfermos se procuram. O tanque de Betesda era o local onde os enfermos se encontravam. Há locais que só são frequentados por enfermos. Então, enfermos espirituais, entenda isso. Então, nem todo local serve para você. O lema do cristão prudente é: diga-me com quem tu anda e eu vou dizer se eu vou contigo. Há um conselho precioso lá em Provérbios capítulo 4, versículo 15, que diz: evita-o, não passe por ele, desvia-te dele, passa de largo. Te afasta de Deus? Evita-o. Está te tornando um ser humano pior? Passe de largo. Quinta lição: as águas do tanque estavam paradas, mas o rio chamado Jesus não. O ministério de Jesus sempre esteve em movimento. Quer um conselho? Esteja sempre em movimento. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmeza e constância quer dizer sinal de movimento, e isso gera abundância na tua vida. Esteja sempre em movimento no reino de Deus. Sexta lição: o tanque lavava por fora, mas Jesus purifica por dentro. A nossa santidade não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Assim como a arca de Noé, que era betumada por dentro e depois por fora, Jesus nos santifica de dentro para fora, para que o nosso exterior seja resultado de algo que está positivo e abençoador em nosso coração. A embalagem, meu irmão, nunca será mais importante do que o conteúdo. Então, cuida da sua vida interior, da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Amém? Sétima lição: o tanque fazia acepção de pessoas, mas Jesus não. O tanque fazia acepção
de pessoas, curando apenas o primeiro que mergulhasse nas águas depois do movimento. Mas Jesus, ele salva todo aquele que nele crê. Jesus de maneira nenhuma lançará fora aqueles que o seguem. Não há acepção de pessoas para salvar e acepção de pessoas para condenar. Todo aquele que se aproximar de Jesus, crendo que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, será salvo. 8ª lição: quer realmente ser curado? Parece que a pergunta de Jesus era desnecessária. Parece ser uma pergunta com uma resposta óbvia, mas não era. A pergunta ajudava o homem a refletir sobre a questão do comodismo. Há problemas que se perpetuam com o tempo de maneira tal que mina nossas esperanças, nos fazendo se acostumar com aquela situação contrária e desistir de esperar pelo milagre de Deus. Irmão, nunca se acomode com situação contrária. Deus é poderoso para fazer muito mais que pedimos e pensamos. 9ª lição: até quando os outros serão obstáculos na sua vida? Disse o paralítico: mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Sabe quantas pessoas estão no mundo por causa dos outros? Já parou para pensar quantas vezes deixamos de fazer algo para Deus com medo do que as pessoas vão achar? Que os outros não, irmãos, que os outros não sejam uma barreira entre você e o seu Deus. Romanos 14:12 diz que de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quer um conselho? Nosso compromisso é com Deus. Amém? Então não deixe que o outro te impeça de caminhar. Não deixe que os outros te impeçam de ser uma bênção na mão de Deus. 10ª lição: só Jesus muda endereços de derrota em endereços de vitória. Qual era o endereço daquele homem? Tanque de Betesda, um lugar de gemidos, um lugar de disputa, um lugar de desprezo. Mas no final de tudo, o endereço do homem mudou. Ele é encontrado no templo. Olha só que maravilha, só Jesus para fazer isso. Com certeza você conhece alguma pessoa que Jesus mudou o endereço dela. Então, jamais olhe para uma pessoa e imagine que ela jamais pode ser alcançada por Jesus. Ninguém está fora do alcance da graça. E Jesus pode mudar o endereço dessa pessoa, que talvez você já até desistiu de orar por ela, que está no endereço de derrota. E Jesus pode transportar ele para o endereço de vitória. A Bíblia diz que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que Deus te abençoe muito. Continue meditando na palavra.